Olá, sou o Cacá Montanz do Jesus na Fita e hoje nesse vídeo quero falar com você sobre a importância e se devemos ou não viver o Natal, comemorar o Natal. Jesus é um nome falado no mundo todo. E ele não foi apenas um homem. Ele não foi apenas um homem que morreu como mártir ou um herói que entrou para a história. Afinal, assim como Jesus, outras pessoas também morreram para defender um ideal. Elas foram perseguidas por causa da sua convicção, da sua crença, do que acreditava, o que era verdade. Mas Jesus foi além. Ele veio à Terra para cumprir pessoalmente uma missão dada por Deus para resgatar toda a humanidade. Ele veio para resgatar toda a humanidade de um fim que seria tenebroso. Então, no conteúdo de hoje, eu quero trazer para você entender o grande diferencial de Jesus, que não foi somente a sua morte, mas sim o trabalho feito a partir da sua morte na cruz, que resultou na sua ressurreição e na vitória sobre a morte. Então, continue comigo para você entender, resumidamente, o plano de Deus para todo ser humano, que é uma verdadeira história de amor de Deus por mim e por você. Você verá que Jesus se encaixa perfeitamente nessa história. E eu quero começar com você pelo começo, mas de uma forma bem objetiva. Eu e você fomos criados por Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Mas Deus não age na vida de todas as pessoas. Como assim, Cacá? Por quê? Porque Deus é mau, talvez? Ele gosta mais de um tipo de uma pessoa ou de outro tipo de pessoa? Não é assim que funciona. Deus não pode intervir na vida de todas as pessoas por um simples motivo. Ele não obriga ninguém a acreditar nele. Ele não obriga ninguém a amá-lo e a segui-lo. Porque senão não seria amor. Para alguém me amar como pessoa, eu não posso obrigar, por exemplo, o meu filho a me amar, a minha filha a me amar. Se obrigar alguém a me amar, isso não é amor. Então, Deus nunca vai te obrigar a amá-lo, a acreditar nele ou a segui-lo. Deus, ele espera que nós reconheçamos ele como nosso Deus e que a gente queira ter uma vida de relacionamento com ele. É isso que Deus espera de nós. É isso que nós esperamos dos nossos filhos. Nós queremos ter um relacionamento com ele. Cacá, mas relacionamento com Deus, como pode? Ele é um Deus soberano. Isso não existe, Cacá. É um Deus muito grande. Não dá. É impossível ter essa conexão com Deus. Calma. Calma que você vai entender. Primeiro, a religião ela trata Deus como um ser superior. E realmente ele é, não tenho dúvida disso. Mas a religião às vezes trata um Deus como muito distante de nós. E essa parte não é verdade. Um ser acima, mas não tão acima de nós que fica quase impossível de alcançá-lo. Muitas vezes a religião mostra de uma forma que fica impossível. Deus é um Deus distante, um Deus que pesa sobre nós e não é isso. A religião também, às vezes, ela alimenta em nós a ideia de que Deus está sempre procurando os nossos erros, as nossas falhas, para nos julgar, para pesar a mão sobre nós, para nos castigar. Mas essa também é uma distorção de quem Deus é. Porque Deus é amor. Embora ele seja justo, ele sabe que nós somos
imperfeitos. E mesmo assim ele nos ama apesar de tudo. E apesar de tudo, nós precisamos ainda melhorar como seres humanos. Eu sei que a sociedade nos ensinou a ser pessoas religiosas, mas você acha que Deus valoriza ou está preocupado com a sua religião? Você acredita que ele gosta da religiosidade praticada pelas pessoas? Creio que não. Porque Jesus veio contra os religiosos. A religião muitas vezes mata a nossa verdadeira conexão com Deus. Deus ele se preocupa apenas com pessoas e com o seu coração. E não com algum tipo de ritual, hábito ou algum esforço humano que a gente possa fazer para parecer mais perfeito ou melhor ou mais bom para Ele. Deus nos ama demais e Ele quer que nós sejamos filhos dele. Filhos. Para você entender um pouco mais isso, eu vou resumir a história. O nascimento de Jesus, falando de Natal, o nascimento de Jesus, ele enviou à terra. Deus enviou à terra Jesus, gerado pelo Espírito Santo para nascer no ventre de Maria e ser cuidado também por José como seu pai terreno. Jesus ele veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato rebelde de Adão e Eva. Aqui você vai começar a entender o significado da salvação. Jesus era 100% homem e 100% Deus. É algo talvez difícil de entender para o nosso intelecto humano, nossa cabeça tão pequena. Aqui na Terra, ele foi enviado e viveu como homem. E ali ele estava sujeito a tudo que nós também estamos. Deus estava sujeito a tudo no qual nós também estamos. Mas, apesar de estar aqui, ele não perdeu o seu caráter divino. Jesus era totalmente perfeito e decidiu se entregar para ser morto no nosso lugar. E por que talvez isso era necessário? E por que, Cacá, que tinha que ser ele? Quando Jesus foi crucificado aos 33 anos, ele passou por um sofrimento que foi muito mais do que físico. Foi, acima de tudo, foi também um sofrimento espiritual. No ato dele ser torturado e crucificado, ele tomou sobre ele assumiu como se fosse ele assumiu os pecados de toda a humanidade, ele tomou sobre ele as doenças, as dores, as maldições que o ser humano pudesse viver. Deus permitiu que tudo isso fosse lançado sobre ele, naquela crucificação, fazendo com que ele tomasse o nosso lugar. Uma das últimas palavras de Jesus foi assim: Deus meu, por que me desamparastes? Isso aí está lá em Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparastes? Aquele foi o momento de dor máxima de Jesus, porque ali ele foi separado do Pai por um período, para que todos os pecados estivessem sobre ele. Essa foi uma separação necessária. Não porque Deus é mau ou abandonou, mas porque existia um propósito nisso tudo, um plano perfeito, para que depois todos nós pudéssemos usufruir de algo sobrenatural sobre a nossa vida, e que muitas vezes a gente não entende. Cacá, mas e se a história acabasse por aí? Bom, Jesus seria apenas mais um mártir, registrado nos livros. Mas que bom que o plano foi além. Após morrer, ele foi sepultado.
Nos 3 dias, no momento que ele esteve na cova por 3 dias, o seu espírito, segundo o que a Bíblia conta, ele foi ao inferno e vivenciou o sofrimento daquele local, no nosso lugar. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou. Ele não apenas ganhou a vida de novo, mas o seu ato provou que ele venceu o pecado por amor a nós. Nem a morte, nem o pecado deteram Jesus, o Salvador. Nem a morte e nem o pecado deteram Jesus, o nosso Salvador. Isso jamais poderia ter sido feito por uma pessoa comum, porque ela teria erros também, e não teria condições de ser o sacrifício perfeito, feito em nosso favor. Jesus pagou o preço para nos libertar do jugo de sermos escravos do pecado e de termos herdado de Adão uma natureza ligada às trevas. E aí, com isso, aquela distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. Nós estamos hoje sem qualquer dívida com Deus. E por isso, nós temos total liberdade de nos aproximar e ter um relacionamento com Ele. Na verdade, é isso que Deus quer. É isso que Ele anseia de nós. Antes que eu me esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que toda vez que nós colocarmos um vídeo, você vai ser avisado. Compartilhe esse vídeo. Mas voltando, esse é o verdadeiro motivo do Natal. Que Jesus renasça nos nossos corações todos os dias das nossas vidas. E que nós sejamos realmente um discípulo dele. Que nós sejamos um discípulo dele, não somente um membro ou frequentador de igreja. Que a gente não venha viver uma religião mundana, mas uma religião celestial. Se assim eu posso dizer. Que seja uma religião, que a minha e a sua religião seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós. Mas, infelizmente, a maioria de nós não pensa sobre a eternidade. Até porque a nossa mente não alcança muito esse conceito de eternidade, de infinito. Mas é necessário pensar sobre, porque aquilo em que nós cremos vai definir o nosso futuro para sempre. E é impossível mudar o destino após a nossa morte terrena. É impossível. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. O plano da salvação foi a atitude máxima do amor de Deus pela humanidade. No entanto, como já vimos, nem todos desfrutam dos benefícios desse amor. Mas o motivo não é porque Deus ama mais uma pessoa do que outra. O amor de Deus só é percebido por aqueles que creem nele e na obra de Jesus. E esse é o motivo, porque muitos não conseguem desfrutá-lo, muitos não conseguem desfrutar da presença dele, da intimidade com ele. Afinal, como é que essas pessoas vão aproveitar o amor de Deus se nem creem nesse amor? Aceitar a salvação através de Jesus, o Filho de Deus, é somente feito por fé. E ao receber esse amor por fé, nós somos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Eu sei que talvez é impossível compreender em poucas palavras e de uma vez só tudo que Deus é e a obra que foi realizada através de Jesus.
Isso porque o nosso racional, a nossa alma, jamais aceitará as coisas espirituais de uma forma tranquila. Porque não há lógica na nossa mentalidade humana diante da salvação. Não há lógica. Já o seu homem interior, o seu espírito, o meu espírito, precisa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. E por isso há tanta paz e alegria quando a gente encontra o caminho certo. Então, se foi gerada fé no seu coração, mesmo que talvez você não tenha entendido tudo que foi escrito, saiba, Deus está te convidando a viver uma nova vida com Ele. E eu quero que você ore comigo nesse momento, para você receber Jesus no seu coração. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, porque você crê na sua obra, na cruz do Calvário, se você crê que Ele liberou vida para te transformar definitivamente, para que você possa ter um relacionamento eterno com Ele, basta você declarar a oração que eu vou fazer com você. E ao crer nessas palavras, você se tornará um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então, feche seus olhos e ore comigo, ok? Repita comigo. E o que eu for falar, fale audível, abra sua boca, aonde você estiver. Diz assim, repita comigo. Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio à Terra para me salvar. Na cruz, Jesus liberou a sua vida para que eu receba. Agora, eu tomo posse dessa nova vida pela fé, crendo na obra libertadora de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que Ele é o único e suficiente Salvador. E que Ele seja o meu Senhor. Eu me torno, a partir deste momento, um filho verdadeiro de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você não tinha feito essa oração, ou se você já fez, receba com fé essa oração, creia nisso. Jesus te ama. O Pai te ama. O Espírito Santo te ama e quer habitar dentro de você. E às vezes ele já habita, mas muitas vezes a gente não permite o Espírito Santo trabalhar em nós. Ou não escutamos a sua voz porque estamos com muitos barulhos dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo anseia se conectar com a gente todos os dias. E também nós precisamos ter esse anseio de estar com Ele todos os dias. Que nesse Natal, Jesus renasça na sua vida, e em todos que estão à sua volta, em todos que você ama. Que Deus te abençoe poderosamente nesse Natal. Que Ele impacte sua vida e que você impacte a vida de outros através desse Deus que habita dentro de você, em nome de Jesus. Amém.